Brasília, direto de Brasília, o nosso colunista de política, Josias de Souza. E aí, Josias, bom dia. Bom, como é que você viu a declaração do presidente tentando se defender dessas acusações que pesam contra o governo na compra da Covaxin? Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todos que nos assistem, nos acompanham. O Bolsonaro acha que alguém está tentando armar uma cilada para ele, nesse caso que envolve a compra da vacina Covaxin, da Índia. Vai se dar mal, disse o presidente na live semanal de quinta-feira. Nunca foi tão fácil encontrar o autor de uma emboscada. É só o presidente olhar no espelho. Ninguém conspira mais contra o Bolsonaro nesse momento do que o próprio Bolsonaro. Ele começou a se dar mal com essa autoconspiração no dia 20 de março, quando ele recebeu no Palácio da Alvorada os irmãos homônimos, o Luiz Ricardo Miranda, que é um servidor de carreira do Ministério da Saúde, e o deputado federal bolsonarista Luiz Miranda. O presidente realça que a ficha do deputado não o recomenda. Precisa explicar por que é que desenvolveu uma intimidade com ele, né? Com um personagem com uma ficha tão complicada. O chefe de logística de insumos estratégicos do Ministério da Saúde, que é o servidor Luiz Ricardo Miranda, colocou aos pés do presidente Bolsonaro informações que lhe permitiriam mostrar o tamanho do seu compromisso com a ética. Esse personagem, esse servidor do Ministério da Saúde, contou ao presidente que, resistindo a grandes pressões, ele se recusou a assinar um documento que resultaria na liberação de um pagamento antecipado em nome de uma empresa Madison Biotech, localizada num paraíso fiscal, Singapura, pagamento de 45 milhões de dólares, o equivalente a 222 milhões de reais, para destravar o envio de um primeiro lote de vacinas Covaxin, 300 mil doses. O contrato de compra da vacina não menciona a Madison, veda os pagamentos antecipados e informa que o primeiro lote dessa vacina deveria conter 4 milhões de doses. O Bolsonaro disse que acionaria a Polícia Federal. Hoje se sabe que isso era uma lorota. O presidente enfiou tudo embaixo do tapete. Agora, com a Covaxin convertida em matéria-prima de CPI, o Bolsonaro está procurando os culpados longe do espelho. É só olhar no espelho, não precisa olhar em volta. Seja qual for a versão a ser construída pelo Palácio do Planalto, ela não vai ficar em pé, como não ficou a primeira versão, difundida pelo ministro Onyx Lorenzoni, nada fica em pé enquanto o presidente Bolsonaro não levantar o tapete para revelar qual é a mão que colocou a vacina indiana e uma fatura sem nexo de 222 milhões de reais na porta do cofre do Tesouro Nacional. Enquanto esse tapete não for levantado, o presidente vai frequentar a conjuntura como um personagem sem nexo. Ele é o culpado pelo seu próprio drama. E essa narrativa, Josias, construída pelos governistas, pelo Planalto, para tentar tirar dos ombros do presidente uma possível prevaricação, quer dizer, quando alguém recebe informação e não repassa adiante, não passa para frente, para que isso seja averiguado, ao que tudo indica, pode recair sobre os ombros de Eduardo Pazuello, né? Mais uma que ele pode segurar aí. O presidente, ao que tudo indica, vai afirmar que repassou, aí já deu seguimento a essa denúncia para o então ministro da Saúde. É verdade, o Pazuello reforça aquela impressão de que está agarrado, acorrentado ao mantra segundo o qual um manda e o outro obedece, né? Mas também essa versão não faz muito nexo, porque o ministro Pazuello deixou o cargo no dia 23 de março. Ele transferiu o cargo de ministro da Saúde no dia 23 de março para o cardiologista Marcelo Queiroga. O nosso servidor do Ministério da Saúde, o Luiz Miranda, esteve com o presidente no dia 20 de março. Portanto,
3 dias depois desse encontro no Palácio da Alvorada, num sábado, o ministro Pazuello deixou o ministério. O servidor esteve no sábado com o presidente, veio o domingo, na terça-feira seguinte, o ministro Pazuello deixou o ministério. Quer dizer, ele teria tido 2 dias apenas para verificar, para checar esta informação de que havia uma grande irregularidade no contrato da vacina Covaxin. Em 2 dias ninguém apura nada, não é? Mas o governo hoje insiste em que não há nada de irregular nesse contrato. A realidade mostra o oposto, tanto que o governo namora a ideia de cancelar esse contrato. Um contrato que não tem nada de errado. O ministro Marcelo Queiroga diz que está submetido ao departamento jurídico do Ministério da Saúde e no Palácio do Planalto informa-se que o presidente considera a hipótese de cancelar o contrato. Ora, se não há nada de errado, por que cancelar? É preciso levantar o tapete. Enquanto não levantar o tapete, a coisa não vai ficar clara. Pois é, e para o depoimento de Luiz Miranda, do irmão dele hoje, Josias, qual que você acha que vai ser a abordagem ali dos senadores, tanto por parte dos governistas, como pelo G7 ali, né, também? Como é que você acha que ele vai ser abordado? Como é que vão ser as perguntas para ele? Ontem houve uma reunião no Palácio do Planalto em que o ministro Onyx Lorenzoni combinou com os senadores governistas a linha de atuação na CPI. Acho que é uma linha muito precária, porque é essa que envolve, que coloca no meio do enredo o ministro Pazuello. Então, o presidente teria recebido, de fato, os irmãos Miranda no Palácio da Alvorada, soube desta suspeita de que poderia haver algo de errado com o contrato da Covaxin, e aí ele aciona o ministro Pazuello. Ora, se você tem um presidente da República que tivesse um compromisso mínimo com a ética, ele utilizaria as ferramentas à disposição para verificar verdadeiramente se havia algo de errado. E não há outra ferramenta, neste caso, do que um comunicado à Polícia Federal, para que verificasse. O presidente acionou o Pazuello, que estava de saída. Neste caso, acionar o Pazuello é algo tão concreto, oferece tantas soluções, quanto acionar o cachorro do Alvorada, o Faísca, como se o presidente chegasse para o Faísca, que é o cachorro da primeira-dama Michele, e dissesse: olha, Faísca, tem alguma coisa errada lá no Ministério da Saúde. Não resolve nada. Então, os governistas estão municiados com esta versão. Se utilizarem isto na CPI, é algo muito próximo da desmoralização. E, na outra ponta, a turma do G7 está ali com a faca nos dentes para extrair desse servidor, sobretudo do servidor, menos do parlamentar, que tem, de fato, uma ficha muito complicada, mas extrair do servidor o máximo de informações que ele puder oferecer. E acho que não vai ficar bem, ao final do depoimento, não vai ficar bem o presidente da República, não, Diego.